Carvalho, bora falar do dia de hoje no mini índice. Me contem como foi o dia de vocês. Um dia para mim relativamente fácil. Não vi nenhuma dificuldade tão grande em fazer análise de como estava o mercado, lembrando que eu não opero com viés. Eu não faço análise de os índices do mundo inteiro tão assim, assado. Não, eu faço aquilo que o gráfico me mostra. Se ele está caindo, eu estou vendendo. Se ele está subindo, eu estou comprando, desde que a estrutura esteja favorável. E eu vejo que ainda muitas pessoas têm dúvida com relação à estrutura. Eu tento explicar, mas é claro que nos vídeos não é uma coisa tão simples para eu ficar explicando com detalhe, coisinha por coisinha. É muito complicado porque cada pessoa entende de uma forma diferente. Para vocês terem ideia, eu tenho os alunos e por mais que eu explique, cada um entende numa velocidade. Uns entendem rápido, outros precisam que eu explique mais vezes até pegar, acha que entendeu e depois percebe que não entendeu, então não é algo tão simples. Mas eu tô sempre tentando explicar isso para vocês entenderem o seguinte: quer operar a favor da tendência? A melhor forma é quando a estrutura está favorável, porque as suas chances de acertar é muito maior. E a maioria clica por ansiedade, não quer. O mercado abriu, já está desesperado para dar um clique. E muitas vezes vai tomar stop e acabar com o gerenciamento naqueles primeiros minutos. E depois que o mercado fica mais direcional, não consegue mais operar porque já acabou com o gerenciamento. Então é assim, eu vou falar rapidinho, aqui de hoje para focar um pouco nessa questão da estrutura, mas também não vou falar muito a fundo. Quem tiver interesse de aprender melhor, depois na próxima turma entra que eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Mas vamos lá, primeira coisa, teoria de Down. Topos e fundos ascendentes ou descendentes para marcar a direção. Essa é a coisa mais importante e mais simples para você entender. Então, quando a gente olha o dia de hoje, o mercado abriu com gap de queda, trabalhando abaixo de tudo. Abaixo das médias, abaixo do pivô. Então, não tem porquê, nesse momento, eu pensar em fazer algum tipo de compra. Isso falando de quem opera a tendência. Eu sei que tem gente que opera reversão, que opera sei lá como, porque tem um suporte, resistência, aquela coisa toda. Não é o meu caso. Eu opero a favor da tendência. Por isso que eu gosto de operar o cruzamento, porque o cruzamento acontece na maioria das vezes quando o mercado já está tomando uma direção. E é óbvio que nem sempre, porque você muitas vezes vai ter um movimento mais forte que vai mudar essa direção. Então vamos lá. Depois dessa quedinha do gap, ele subiu até a média de 21, novamente caiu. Quando ele cai, ele faz fundo mais baixo que o fundo anterior. Seguimos numa tendência de queda. Não faz sentido pensar em comprar. Gi, mas essa compra pagou aí 250 pontos, bateu na média macro e caiu. Então pagou, eu fui. Ok, trade de risco faz parte. Eu faço trade de risco também. Mas eu sempre vou analisar se vale a pena aquele risco ou não. Por exemplo, aqui. Eu vou fazer uma entrada. Vocês sabem, eu gosto de estender o trade. Para pegar 200 pontos só, então eu prefiro não arriscar. Eu vou arriscar no momento em que o mercado pode me dar uma possibilidade de um trade maior, porque muitas vezes aquele único trade é o trade do dia, eu não preciso fazer mais nada. Então é essa a intenção. E aí, ok, ele sobe, bate na macro e cai. Daqui para frente, claramente, queda, ok, nenhum problema. Eu, inclusive, não estava operando nesse momento, eu perdi essa queda porque eu não estava na frente da tela, eu cheguei já mais tarde, que hoje é dia que eu jogo. Ok. E aí o mercado começa a fazer a movimentação dele. É aqui aonde geralmente as pessoas têm dificuldade. Gi, mas esse cruzamento de alta pagou lindo. Sim. Só que você tem a opção de simplesmente arriscar em todos, porque vamos concordar? Se o critério é cruzou, eu tô indo, você vai ter várias possibilidades. Teve essa queda aqui, depois essa alta. Aí aqui ficou com ruído danado, ó. Daria 2, 3 stops seguidos aqui. Que inclusive tem seguidor que eu sei que tomou stop nessa região aqui, em 2 de uma vez, pelo menos. E ok, você tem gerenciamento para fazer, 20 operações, entrar em tudo? Boa sorte. Só que vai chegar aquele momento que, como que fala? Que o filho chora e a mãe não vê? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops seguidos. Você aguenta? 7. Mais um aqui. Sabe? Então, não adianta. A gente tem que fazer o mínimo de análise. Mas aquilo que eu tô falando, para mim, claramente, um dia fácil de se operar, o momento em que tinha queda, fácil de ver a queda, o momento em que mudou para alta, fácil de operar alta. Então, é assim.
Aí o que eu quero falar para vocês para tentar ajudar? O detector de topos e fundos, como todos os indicadores, ele mostra o resultado depois, né? Porque se a gente tivesse alguma coisa que prevesse o futuro ia ser lindo. Mas ele vai mostrar depois. Só que mesmo mostrando depois, ele ajuda a enxergar um pouquinho melhor aquilo que você não está vendo. Eu vou pegar aqui o meu detector e eu vou mudar ele aqui para 4, que 4 tá ok. 5 seria top, mas 4 pro 11R, tá? Falando de 11R, isso não vale para os 5 maiores. Você colocar detector 4 no 25, imagina, você não faz nada. 4, falando de 11R, que eu sei que é onde a maioria gosta de operar por conta do custo menor de stop, aquela coisa toda. E eu vou selecionar aqui para ele desenhar a linha. O meu acho que tá rosa, deixa eu colocar uma cor mais cheguei aqui. Para vocês enxergarem bem. Verde-limão, olha que beleza. Vamos aplicar aqui. Apesar que com amarelo não deu certo esse verde-limão, não. Pera aí, vamos mudar de novo. Azul, não, vamos rosa mesmo. Acho que o rosa vai acabar dando para ver melhor. Então, olha só. Quando a gente coloca o detector, é claro, aquilo que eu falei, ele só vai fazer esse risco depois que ele fez o movimento. Então, assim, ele só vai marcar um fundo depois que subir 4 boxes. Aí ele vai marcar o fundo. Ele só vai marcar um topo depois que cair 4 boxes. Mas você vai tendo a noção dos movimentos anteriores. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê o mercado caiu, fez esse movimento, fundo mais baixo que o fundo anterior. A gente está vendo que está em queda. Aqui esse topinho rompeu. Vamos dar uma esticadinha aqui, para vocês enxergarem melhor. Ó. Então, fundo mais baixo, ok. Aqui o topo rompeu. Vou colocar a linha de resistência mesmo aqui, só para vocês enxergarem. Mas veja, ele rompeu bem pouquinho, certo? Tinha macro ali, ele buscou a macro e caiu. Para mim, continua em tendência de queda. Para vocês também, tá claro isso? Ok. Aí ele segue caindo, fez um topo mais baixo que esse. Esse fundinho foi maior. Então aqui é aquele momento que você fica na dúvida. Opa, será que vai mudar para a estrutura de alta? O que teria que acontecer nesse momento para a estrutura mudar de alta? Esse topo ser mais alto que esse. Essa é a primeira coisa, isso não aconteceu. Então ele segue em tendência de queda. Fez um topinho mais baixo aqui, de novo, ok. Aí onde a maioria confunde é o seguinte, aqui já fez um fundo mais alto que esse. Deu o cruzamento, rompeu esse topo, eu já vou. Isso aqui não é uma reversão de estrutura ainda. Ele fez um fundo mais alto, só que ele não teve um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto na estrutura de alta. E quando a gente olha nessa marcação, a gente entende exatamente o que acontece. Ele rompeu o topo aqui? Rompeu o topo aqui. Pronto, rompeu esse topo. Ok. O que eu preciso dele aqui para ele confirmar? Topo mais alto e fundo mais alto. Fundo mais alto ele fez. E somente depois que ele rompe esse topo que não pode ser perdido, é que aí sim a estrutura de queda a estrutura de alta está confirmada. A estrutura de alta não confirmou nesse pullback, que é o que a maioria pensa. Mas ele já fez um fundo mais alto que esse. Mas esse fundo foi dentro da estrutura de queda. A gente tem que ter um fundo na estrutura de alta. E aí ele fez esse fundo, topo, podemos dizer aqui foi um topinho mais alto, muito pouco, mas foi um topo mais alto. E aqui ele não perdeu esse fundo. A partir daqui eu posso olhar para compras. A partir desse momento é seguro pensar em compras. Gente, mas esse aqui pagou, aquele pullback pagou, ok. Mas a estrutura não havia mudado ainda. Seria mais seguro esperar esse movimento. Esse aqui, ok, pagou, mas muitas vezes isso acontece, não paga. Aí você pega um belo do movimento, que não te precisaria mais fazer nenhum trade, e agora sim, como aqui a estrutura já mudou, os pullbacks estão dentro da direção, aí ele fica na lateralização, aquele lenga-lenga todo. E de novo, topinhos iguais aqui praticamente, um fundo rompe, outro fundo não rompe, clara lateralização. Quando dá esse cruzamento de queda, eu já vou entrar? Não faz sentido. O que eu vou esperar para pensar em fazer a minha operação? Igual eu falo para vocês o tempo todo. Falo, repito, mas vocês são teimosos que tem umas portas. Tá lateral. O que a gente espera? Sair da lateralização. Vamos mudar a cor desse aqui. Ele tá ficando muito colorido para a gente enxergar direito. Vou aumentar aqui para ficar bem visível. Ok, aqui um carnaval danado.
Ele tá lateral? Tá. O que a gente precisa? Esperar que ele saia desse caixotinho aqui para pensar em fazer uma entrada. Opa, vamos aumentar aqui. Ok. Tira essa linha aqui, que a gente já viu o que aconteceu. Ficou lateral. Eu já vou entrar nesse cruzamento? Não, olha quantos anteriores deu aqui e não foi. Ah, Gi, mas a estrutura era de baixa. Então, se fosse para eu tentar algo, teria que ser venda. Sim, correto. A estrutura aqui, quando começou esses ruidinhos, ela passou a tentar virar de baixa. Mas só virou de fato quando teve esse rompimento aqui, que ele perdeu todos esses fundos, o topinho já tinha perdido. Ok, eu vou entrar aqui igual um monte de gente. Ah, eu paro rompimento. Eu falo, não opero rompimento. Volte meio aluno. Gi, se romper tal coisa... Eu falo, não opero rompimento. Quem quer fazer, que faça. Eu, Gi, não opero rompimento. Eu não vejo sentido em operar, fazer uma entrada quando o preço está longe da média. A chance de eu entrar na hora que ele quer buscar a média para fazer aquela pequena correção para seguir a tendência é muito grande. Então eu prefiro esperar um retorno na média 21. Eu sempre falo isso para vocês. Aí o mercado faz o quê? Ele volta, regiãozinha do caixote, bate, cai e dá um cruzamento. Aí que lindo. Olha que trade bonitinho para fazer aqui, ó. Quase 500 pontos, sem sofrimento, sem lenga-lenga, sem ficar sofrendo aqui dentro do caixote. Então, é tranquilo de se enxergar isso, mas a maioria das pessoas tem dificuldade. Aí vai falar, engenheiro de obra pronta, blá, blá, blá. Não, porque eu falo isso todo santo dia. E eu replico isso, eu falo isso. Os alunos já entenderam, eles estão conseguindo. A maioria que não segue é porque é ansioso para clicar. Tá vendo que lateral e ainda me fala, Gi, tomei stop na lateralização. Eu sabia que estava lateral, mas não consegui esperar e quis entrar. E aí, tomou fumo. Então vai acontecer com quem não tem paciência de esperar um momento mais adequado. Com aquela sensação de, eu vou ficar de fora, eu vou ficar de fora. E fica entrando em qualquer situação. Aí aqui o mercado ficou, mostrou, fez a queda bonitinha. Aí quando ele cruza para alta, Gi, eu faria essa compra? Não, não faria. Por quê? Eu tenho fundo mais baixo que o fundo anterior quando acontece cruzamento. Cruzamento acontece abaixo do topo anterior. Por que eu vou pensar em comprar nesse momento? Ah, mas andou, pagou, sim. Mas poderia não ter pago. Eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Então eu vou dar prioridade para fazer as entradas a favor da tendência, a favor da estrutura. Você fazendo isso, você tem muito mais chance de dar resultado. Aqui, você teve fundo mais baixo? Não. Fundo mais baixo? Não. Fundo mais alto? Não, não teve. Que tinha fundo mais baixo vindo de queda. Esse topo rompeu o topo anterior? Rompeu. Bem pouquinho, mas rompeu. Mas a estrutura reverteu? Não, seguiu em estrutura de queda. Então, se fosse para fazer alguma coisa aqui em fim de tarde, que eu não aconselho também, porque a tarde é a tristeza, ao invés de fazer compra noia, faz venda, porque a venda pelo menos estaria a favor da estrutura e você tem muito mais chance de que pague para você esse resultado. Certo? Hoje era isso que eu queria falar para vocês. Quem ainda não me segue nas redes sociais tem link na descrição. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever para ver se eu consigo chegar nos 10 mil seguidores. Não sei nem por quê, porque faz tanto tempo que tá aí, né? Mas quem sabe chega, só para dizer que cheguei nos 10 mil seguidores. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.